Olá, estamos começando mais um Mídia em Cheque. Este é um programa apresentado e produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UFN. E hoje nós vamos debater sobre mídia esportiva. E para isso estamos aqui na mesa com os convidados Rogério Giareta, jornalista, também Gabriel Pfeiffer, também jornalista, e o radialista Thiago Nunes. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar nosso debate aí sobre a mídia esportiva, né? É um tema que vem se renovando, assim como todas as mídias, não só a esportiva, né? Mas vem se renovando, vem se moldando de uma forma diferente aí ao longo dos últimos anos. Para começar, eu queria brevemente que vocês respondessem a principal mudança que vocês notam assim da mídia de 10 anos atrás para a atual. O que seria assim a principal mudança que vocês notam? Brevemente, porque depois nós vamos entrar aí com uma enquete e aí sim voltamos a debater o assunto. Pode começar, Thiago. Primeiro agradecer o convite e inclusive vai fechar, né? Eu comecei na Rádio Membu em 2010 a trabalhar aqui na imprensa esportiva da cidade. Então, quando eu comecei, a gente percebe muito a questão da internet, das redes sociais, essa interatividade. Antes a gente fazia alguns programas, né, que a gente não pensava num público de internet. E hoje a gente já faz programas pensando em um público específico e também programas voltados para o meio, né, seja para rede social, seja para alguma plataforma específica. Então eu vejo principalmente essa diferença, né? Quando eu comecei, era muito início ainda, né, de interatividade, tanto é que quando eu comecei era no site da Rádio Membu que o pessoal mandava comentários. Não era WhatsApp, não era Facebook, Twitter, Instagram, era só via site, no espaço lá de comentários e também por telefone. Então, eu vejo essa interação do ouvinte, né, de quem acompanha o esporte, como a grande mudança que eu percebi. Inclusive, hoje é difícil a gente ver uma rádio sem as lives, né? Praticamente Total. Todas ali estão usando bastante desse mecanismo. Gabriel, para ti, o que tu nota aí da diferença? Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite. Até como consequência, né, dessa realidade que o Thiago falou, uma realidade de convergência entre as mídias, a questão do rompimento, né, com os modelos mais tradicionais de notícia, né, como rádio, TV. Né, por exemplo, profissionais da comunicação estão criando seus próprios veículos de comunicação. Né? Aqui em Santa Maria temos o exemplo do Gilson, né, que tem o canal Joga, né, o próprio Paulo Brito, anos de televisão e tem seu próprio veículo no Facebook, né, que ele faz notícias da dupla Grenal, o Carnaval de Uruguaiana, ele fez uma cobertura própria também. Né? Então essa quebra do modelo tradicional, né, de jornalismo. Pro Giareta. Olha só, Alex, para mim, também agradeço a participação aqui, o convite, né? Uma satisfação enorme poder conversar com o Thiago Nunes, de quem eu sou muito fã, né? Gosto muito das narrações dele. Novo narrador aí. Também gosto, prazer de estar com o Gabriel aqui, contigo, todos os nossos amigos e colegas também da UFN TV, falando sobre esse tema. Na verdade, para mim, eu vou muito assim nessa linha mais da televisão, porque foi onde eu trabalhei mais com jornalismo esportivo, embora tenha trabalhado um período também em rádio, né, na área do esporte. Eu vou muito ao encontro do que o Thiago colocava. Eu acho que a instantaneidade, principalmente essa questão da interatividade do público, ela é muito mais forte, eu diria que hoje ela é presente, né, em relação a um passado. Eu sou do início dos anos 2000 ali, né, então ali a gente viu algumas alterações, algumas modificações, o início dessa modernização, se dá para se dizer assim, né? O início desses canais e tudo mais. Então ali a gente já tinha a chegada da imagem, a gente já pegava um pouco da carona, do finzinho daquela ideia de ouvir, por exemplo, o jogo de futebol somente no rádio, né? A questão de acompanhar um jogo pela televisão, ela já se popularizava. E ela, com certeza, ela sofreu uma diferença muito grande em relação ao que é agora. Hoje a gente pode assistir o jogo especificamente do time da gente em um canal específico,
ou pela internet, ou até mesmo na própria televisão. Então, acho que essa é uma das grandes mudanças, mas a principal é muito, eu vou ao encontro do que o Thiago falava. Eu acho que essa interatividade da pessoa instantaneamente mandar um recado, o fala torcedor, né? Quem é o craque do jogo, né? A torcida tem essa possibilidade de apontar na avaliação dela qual é o melhor atleta, né? A interação está sempre presente. Exato, ali, né? O desempenho ali. Então, eu acho que essa troca, muitas vezes para melhor, embora algumas vezes para pior, né? Eu acho que ela é a principal diferença assim, que existe hoje em dia. A gente agora vai chamar uma enquete justamente com essa mesma questão para ver o que os telespectadores aí o que eles notam, né, dessa diferença aí da mídia, vamos dizer, uns 10 anos atrás para atual. Vamos lá. O que o senhor acha que mudou nessa abordagem, né, na mídia, nesses programas de esportes nos últimos 10 anos? O que mudou realmente é que as grandes empresas estão dominando. Então está sendo feito aquilo que elas querem e não aquilo que você, como torcedor, como acompanhante, quer ver. Tudo que é feito hoje em dia dentro do futebol, de pura experiência própria em Porto Alegre, é feito baseado em que a empresa tal tem que ser como ela quer. Não é como antigamente chegava ali, o jogador que jogou ia dizer para ti, olha, o time foi mal, isso aqui. Hoje não. Primeiro é feita uma pré-eleição antes ali da empresa patrocinadora, para depois o jogador falar, não, deu errado para nós, pronto. Então, está tudo diferente hoje. O futebol já virou um mercado, é uma situação assim. Não é aquela coisa que o povo quer ver. Não cheguei a parar para pensar isso aí, ver isso aí. Não cheguei a perceber isso aí. Bem, isso aí tem redes de TV que a nossa aqui é só da região. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que devia ser transmitido para os gaúchos, não está sendo. Então, eu acho que, não sei, eu acho que está faltando alguma coisa, patrocínio, sei lá o que pode ser, né? Mas nós queríamos que, por exemplo, o brasileiro fosse mais transmitido dentro da nossa região. Também tem muita questão, né? Hoje as pessoas interagem muito com os programas, né? Pelo Facebook, lá mandam um recado no WhatsApp para aparecer ao vivo ali no programa. O senhor acha que isso aí também desvirtua até um pouco a questão do conteúdo ou de repente até faz parecer que o programa não tem muito que colocar no ar? Vamos colocar ali a opinião do telespectador? Tu participa, mas tu não vai influenciar em nada na partida lá. Tu não vai aquilo ali só para preencher a lacuna, né? Por aí a coisa, não tem muita coisa para dizer. É tudo como eu te falei aquela hora, é mídia hoje, tudo é mídia, né? Não tem, tá perdendo aquela coisa de tu participar. Eu acho que teria que ser a comunicação, o rádio. Esse aí é a parte importante que tem, a divulgação, o rádio. Tá, que ele se destaca em tudo que é local, em tudo que é parte. Tá. Esse é mais divulgado, a pessoa tem mais acesso. Melhorar, né? A internet tá para isso aí, né? O cara procura sempre estar se informando, né? Eu acho que nós deveríamos participar, o Facebook poderia participar mais, né? Dentro dessa área do futebolismo, né? Porque nós todos somos, vamos dizer, desportistas, né? Gostamos de assistir partidas. É isso aí. Então, mais ou menos o que a gente estava discutindo aqui, mas eles focaram ali também num tema das empresas, né? As grandes empresas e a mediatização, né? Às vezes fazer aquele negócio não focado no jogo, no esporte, talvez para ganhar patrocínio, para ganhar... como que vocês veem esse negócio das empresas, enfim, quererem talvez mediatizar demais o meio esportivo? Olha, eu vejo uma questão plenamente mercadológica, né? Quem tem uma empresa e pretende ganhar dinheiro com algo, ela vai tentar vender aquilo da melhor maneira. O futebol, salvo talvez um pensamento contrário de vocês três aqui, se a gente parar para pensar, ele se transformou num espetáculo também. Ele não é simplesmente um futebol esporte que passa na televisão ou é transmitido pelo rádio. E também transmitido pela internet, né? Quase que eu esqueço de falar isso, porque hoje tem isso também. Ele virou um espetáculo e para tal, tem público para consumir aquilo ali, automaticamente as empresas precisam criar atrativos, criar situações para que elas possam vender aquele produto e até de certa forma ter o lucro a partir daquilo que elas investiram.
né? Ou a gente acha que, por exemplo, e tenho certeza de que isso não é mais segredo para ninguém, as empresas elas pagam aos clubes para exibir o jogo de futebol, né? A rádio vai em busca de patrocinadores para expor a marca ali, para citar a marca durante a transmissão, né? Para que ela possa fazer a cobertura rádio esportiva, por exemplo, a viagem ou até mesmo na mesma cidade. Então tem toda uma questão mercadológica. Achei o torcedor colorado ali bem áspero, né, nas colocações dele. Entendo, embora eu discorde um pouco. Eu acho que vai muito justamente por essa questão de público e de mercado. Né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, o que mais vende em termos de esporte é a dupla Grenal. É uma coisa cultural que a gente tem há décadas, já posso até dizer, há mais de um século. Né? Isso. Então, né, muitas vezes não tem como a gente fugir muito disso. A gente fica meio preso a uma situação dessas, né? Até nesse sentido, o torcedor reclamou ali das transmissões, né? O Giareta tem a experiência da TV, mas quem acompanha o futebol nota que a própria transmissão se modificou muito. Antes nós tínhamos uma transmissão engessada, né? Narrador, comentarista de arbitragem. De um tempo para cá, a gente já vê a TV trazendo também um pouco mais até mesmo do rádio. Aquela interatividade com o torcedor, né? Com um repórter quando tem decisão, repórter na casa de um familiar de algum jogador destaque do time. Agora, tem a questão também que a empresa que compra os direitos de transmissão. Antes a gente via a saída de campo de atletas, uma multidão de repórteres estendendo o microfone, né? E a partir daí, quem paga para ter os direitos, pelo menos quer uma imagem mais limpa daquele jogo que está transmitindo para vender. O espetáculo. E vou além até, Thiago, disso que tu colocas, a gente via não só um emaranhado de microfones, como muitas pessoas adentrando no gramado. Né? Muitas vezes o atleta ele era guardado pela emissora de TV que havia pago o direito de transmissão e queria justamente entrevistar na saída de campo aquele devido jogador que fora destaque no primeiro tempo, por exemplo, no intervalo, e ele ficava preso e restrito aos repórteres de rádio. Não é uma crítica que eu estou fazendo, não é isso. Era quase uma coletiva de imprensa no lá campo. No meio do campo, e a TV, por uma questão de deslocamento, ficava muito restrito. Aproveito a tua deixa também, Thiago, para falar o seguinte, eu acho que o rádio também, por vezes, pegou alguma coisa da televisão, porque o rádio, hoje, a gente sabe que tem transmissões. Sim. Salvo alguma propriedade de imagem, alguma proibição, tem uma webcamzinha lá para mostrar, né, como é que é como está sendo aqueles bastidores ali, seja do estúdio, ou seja até mesmo de uma cabine de transmissão, ou até mesmo uma webcam que gira para cá e gira para lá para mostrar o campo, alguma coisa assim. Então, para ver que, de certa forma, uma troca. Os veículos se misturaram, né? É uma coisa, a própria internet, com o advento da internet, né? A internet começou já também a colocar imagem ali, a trazer, depois o cara pode ir para o YouTube, por exemplo, buscar outras coisas, ou até mesmo conteúdo, mas a internet também se utiliza muito, né, dessa interatividade, dessa aproximação, né? Essa mescla. O torcedor ali também é um pouquinho áspero que a gente falou, mas eu acho que às vezes nós, como estamos nesse meio, a gente consegue compreender e até tem estuda sobre isso e tal, então a gente compreende melhor, né, o que se passa com essas empresas. Então quem olha de fora às vezes não tem aquele, né, não conhece o que se passa, então fica mais aquele pensamento, como ele colocou ali, não que esteja errado, é o pensamento dele, mas a gente consegue compreender melhor, né? Então a gente tem um ponto de vista... Diz, torcedor é passional. A gente tem um ponto de vista um pouquinho diferente. Ele age, por exemplo, o torcedor queria mais jogos do Brasileirão, né? Eu acredito da dupla Grenal aqui, mas isso é uma questão mercadológica. A gente vê, se não tem a dupla Grenal na TV aberta, tu vai buscar uma forma de ver a dupla Grenal. E qual é a forma? Tu vai comprar pacote e daí tu vai gerar renda para a emissora que tem os direitos de transmissão. Sim. Antes se tinha muito mais jogos da dupla Grenal na TV aberta. Hoje caiu bastante, né? Hoje Libertadores é canal fechado, às vezes aparece um que outro na TV aberta, Brasileirão também. Então,
Faz parte. A gente vive num cenário de crise que afetou muitos veículos de comunicação, e no rádio eu presenciei isso de perto, porque afetou o nosso trabalho. A gente viajava os jogos fora, hoje a gente já não viaja mais, a gente faz parcerias com rádios de outras cidades, né, para transmitir. A rádio de Bagé transmite, a gente capta o som. Aí, quando tem jogo aqui, a gente transmite lá em Bagé, eles captam o nosso áudio. E isso tudo em função da crise também, que tem um custo. Só que aquilo tu vai explicar para o torcedor não entende, ele quer a rádio local. Exato, lá. Quer a rádio local lá. Quando aproveito isso que o Thiago fala, a TV também se adaptou a uma questão econômica e mercadológica. Antes a gente via o narrador e o comentarista. E vou aproveitar, Thiago, você tocou num assunto bem interessante. O Gabriel está falando pouco aqui, mas ele já vai falar. Rapidamente, Gabriel, para explicar. A gente tinha, na verdade, um formato de anos 80, por exemplo, de transmissões de futebol, em que, na verdade, era mais o narrador, o comentarista e o repórter. Dos anos 90 para cá, nós tivemos um incremento do Arnaldo César Coelho para comentar a arbitragem. E isso se popularizou. Hoje, se a gente pegar uma transmissão de futebol pela televisão sem o comentário da arbitragem, a gente estranha muito. Que o rádio adotou também o comentarista de arbitragem. Perfeito, a gente estranha. O comentarista de arbitragem muitas vezes está no estúdio, né? Ele não está na cabine junto com o narrador. Mas isso ocorreu também na televisão, principalmente de 2010, 2012, assim, talvez 2015, nesse cenário de crise, vamos colocar assim, em que o pessoal passou a cada vez mais a adotar aquela questão de fazer o tubo. Né? Hoje você não vê mais o próprio Galvão Bueno, muitas vezes, né, fazendo um jogo da seleção brasileira lá em Moscou, você está assim, não vê ele em Londres, né? Vê ele num estúdio ali, né, onde fica mais confortável para todo mundo, tá ele, o comentarista de arbitragem, quem vai muitas vezes só o repórter, esse não adianta, esse vai ter que estar lá esse vai ter que viajar, esse vai ter que sofrer um pouco, esse vai ter que pegar chuva, vai ter que pegar frio, vai ter que pegar calor, vai ter que pegar muitas vezes o torcedor ali, né, no ouvido dele falando e xingando ele ou até elogiando, e esse não tem saída. Mas a televisão também se aproximou muito, né, dessa situação de a partir de um estúdio fazer as transmissões e, claro, consequentemente, economizar, né, em termos de deslocamento e em termos de estrutura, assim, né? Ficou, digamos, por vezes ficou mais fácil, né, também fazer a transmissão de jogos, né? Essa questão até o Giaretta tocou no assunto de ter um comentarista de arbitragem, né? Essa questão dos comentaristas de arbitragem, ex-jogadores, eles agora são praticamente ali, estão no meio jornalístico, né? Quase não são jornalistas porque não tem formação, mas eles estão vivendo aquele meio, estão comentando. Os comentaristas hoje, na maioria, são ex-jogadores, né? Então, o que vocês também acham dessa ascensão dos comentaristas de arbitragem, comentarista do futebol ali de campo, serem ex-jogadores, serem ex-árbitros? A questão dos comentaristas de arbitragem, né? Acho absolutamente essencial, né? Porque muitas vezes o comentarista de futebol, né, ele não é tão aprofundado em conhecimento de regra quanto o comentarista de arbitragem, né, que é realmente especializado. E a questão de ex-jogadores, né, o crescimento foi muito grande, né, da participação de ex-jogadores nos veículos de comunicação, né, não só comentando partidas, né, por exemplo, eles atuam também na produção de programas, né, por exemplo, o Muricy Ramalho tem um programa que ele é o entrevistador, né, então ele tem um papel muito mais participativo do que simplesmente comentar uma partida, né, o próprio Roger também do Sport TV, ele tem um programa que é só para ele. Então eles passaram a atuar mais como jornalistas. Isso também temos vários exemplos de apresentadores, inclusive, né, que são ex-atletas. Eu acredito que tem que ter um limite. Eu vejo que ainda está tudo muito, né, oba-oba, e vamos ainda lá. Só que eu acho que é um tanto quanto perigoso para o próprio veículo. Eu acho muito válida a participação de ex-jogadores, né, nas transmissões. Agora, eu vejo que tem que ter um limite na questão de apresentação, né, a questão de produção, de comandar. Depende, assim, o Muricy, para comandar um programa de entrevista, ele pode ter a capacidade da vivência dele. Mas às vezes pode faltar a ele a questão, né, de comunicação, né, de alguma pergunta, de algum gancho, essa questão da formação. Agora, se ele buscar essa formação, aí não tem problema nenhum. As transmissões, por exemplo, eu acho uma ideia ideal, narrador, comentarista jornalista e o comentarista e jogador.
Agora, me incomoda quando eu vejo em uma final de campeonato o jogador fazendo o trabalho de repórter numa final. Aí eu acho que fica um pouco... substituição. Aí se quebra muito, porque daí ele não consegue separar o torcedor, o jogador, porque muitas vezes ele jogou naquele clube que está sendo campeão e ele não consegue separar isso. Eu acho que aí se torna uma linha perigosa. Não sei se você está fazendo referência, Thiago, especificamente à final da Copa Sul-Americana no ano passado, quando o grafite foi colocado lá na Arena da Baixada e fez todo o pós-jogo, né? Entrevistando jogadores, e a gente percebia que o grafite estava euforicamente entusiasmado pelo momento em que o Atlético Paranaense estava vivenciando naquele momento, pelo fato de ele já ter sido jogador. Mas aí eu aproveito e concordo plenamente com o que você coloca, tem de existir um limite na medida em que, por exemplo, a gente sabia, né? Eu não sei como essa questão ficou para esse ano, mas a gente sabia que o ano passado, por exemplo, o Atlético Paranaense foi um dos clubes que fez uma forte barreira, uma forte resistência para fechar contratos de televisão. E qual foi, de certa forma, a estratégia? Embora isso é extraoficial, né? O que eu estou falando aqui é por minha conta e risco, ninguém disse isso para mim, é uma análise que eu faço, eu posso estar daqui a pouco estando equivocado, mas a impressão que me passa é que ele foi justamente colocado ali pelo fato de ele ter sido um ídolo do Atlético Paranaense e que naquele momento, por ele representar a figura grafite jogador, ele não estava sendo a figura grafite repórter de uma emissora de televisão. Ele era o grafite, ex-jogador do Atlético Paranaense e que vivia um momento histórico do clube. E compartilhava e não seria barrado, exato. E estava reportando aquilo, estava transmitindo aquilo para um canal de televisão. Certa vez eu ouvi em uma palestra do Raul Costa Júnior, né, hoje diretor do canal Sport TV, que a busca por comentaristas, né, de ex-jogadores, ex-técnicos, era muito mais uma aproximação da emissora e do fato pela vivência de vestiário, né, pela vivência de campo, pela vivência futebolística, vou pegar especificamente o futebol, embora no vôlei a gente viu isso também já, né, mais frequentemente, mas era pela presença daquela pessoa naquele esporte para o qual ele estava comentando na televisão. Mas eu também concordo contigo, Thiago. E provavelmente que eu acho que não sei se o Gabriel vai nessa linha, exatamente, tem de existir um certo distanciamento, né? Porque aí eu aproveito para também puxar um outro episódio, né? Daqui a pouco eu estou me alongando demais aqui, o Alex pode me cortar. A gente não vê mais tanto de uns tempos para cá, de questão de uns 2 meses, talvez menos, se a gente parar para pensar, o jornalismo esportivo investigativo, assim, né? E a gente teve um fato bem grave que ocorreu no Brasil recentemente, que foi o incêndio no alojamento do Flamengo. Né? E de uma hora para outra esse assunto meio que foi colocado de lado. Tudo bem que a gente teve a chegada dos campeonatos estaduais, a gente teve a chegada agora, mais recentemente, do Campeonato Brasileiro, a gente teve a chegada da Libertadores, que isso mexe com a emoção do torcedor e tudo mais. Mas foi um assunto que ficou um pouco meio de lado, né? A gente vê que, por exemplo, teve ali a repercussão quando aconteceu, mas na parte depois da investigação, parece que, né, não a gente sabe como funciona a justiça no Brasil, não por culpa dela especificamente, né? Uma certa morosidade, é mais devagar, é mais lento aqui. Em outros países não é assim, né? Mas falta, né? Recentemente a gente também teve aquele episódio envolvendo atletas olímpicos, né? Com a questão de abuso sexual e tudo mais. De uma hora para outra parece que o futebol ele deixou um pouco isso de lado, né? Ele passou a viver só as competições, assim, né? O ganha e perde, quem passa, quem não passa. Ou a estrela sempre aparecendo. Correto. Neymar tá sempre na TV. Perfeito. Nem que seja dando um soco na cara do torcedor. Porque é mídia, porque vai vender e tudo mais, né? Mas é exatamente isso. Então, acho que eu não condeno a participação, né, do ex-atleta como comentarista ou como repórter até, desde que ele receba uma formação, como o Thiago havia colocado, né? Eu estou aqui hoje pela formação que eu tenho, né? O Thiago está prestes a concluir essa formação, né? O Gabriel também, o Gabriel já tem a mesma formação que a minha, você está buscando. Então, tudo isso corrobora
para que a gente tenha uma bagagem, a gente sabe que a gente adquire uma bagagem, justamente para a gente estar ali, estar na frente da televisão aqui, conversando com quem está nos acompanhando pelo canal 15 da NET ou pelo YouTube, por exemplo, né? Mas nós também sabemos, pela vivência, o Thiago deve conhecer muita gente aqui de Santa Maria, talvez, ou da região, né, de pessoas que não têm o preparo. Ele está ali porque ele foi um ídolo do clube, ele é uma pessoa carismática, né, conhecida, e traz uma vivência de Gramado, mas muitas vezes não tem um conceito, não tem uma opinião formada, vai falar qualquer coisa ali, né? Beleza. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Mídia em Cheque. Você costuma usar temperos naturais ou industrializados nos alimentos? Já pensou em plantar os ingredientes na sua residência? Pois preste atenção nessa dica que a nossa professora do curso de nutrição e também apresentadora do programa Coma Bem, Tereza Cristina Blasi, traz para você. Sobre os temperos, por que usar tempero nos alimentos? Os temperos, a salsinha, a cebolinha, o orégano, o manjericão, o alecrim, eles dão sabor, eles dão vida ao alimento. Modifique sua alimentação, coloque mais temperos, porque eles trazem em si algumas qualidades nutricionais importantes, algumas funções fitoquímicas importantes para a saúde. Use tempero, plante em casa ou busque na Feira de Santa Maria. Você tem alguma outra dúvida no ramo de nutrição ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Então mande pra gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! Voltamos com o Mídia em Cheque e continuando o debate, né? Então, essa questão que nós víamos falando de interatividade, de cobertura jornalística, a interatividade, como, né, já falamos brevemente aqui, ela tem sido constante em todos os veículos, né? Seja na TV, seja no rádio, todo mundo se adaptando à interatividade. Então, queria que vocês falassem também um pouco sobre o quanto isso tem colaborado, né, para engrandecer os veículos e chamar o público, né? Porque hoje em dia as pessoas estão ali no celular, daqui a um pouco mandam um videozinho, aparece lá na TV, né? Isso é gratificante pro telespectador, o ouvinte que também liga para a rádio, manda um WhatsApp, né? Então acho que chama bastante o público, né? Tudo na dose certa, né? E eu acho que tem crescido muito a participação do ouvinte. Da mesma forma que cresce a participação, se quebra aquela barreira do ouvinte com o torcedor, com o rádio, aumentou bastante, né? Ele também se sente mais próximo do profissional, tem uma liberdade de falar mais direto com ele. E eu acho que dentro dos programas também não dá para extrapolar. Se tu quiser fazer um programa de 1 hora só lendo o recado de ouvinte, tu consegue fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago, quanto a isso. Tu que é do rádio ali, a questão das brincadeiras, das piadinhas, já teve alguma coisa que teve que sair ali? Como é que fez? Essa é outra questão, né? E isso ocorre muito, porque tu está ali concentrado, narração esportiva. Então, às vezes eu, por exemplo, na narração, fico pouco com o celular acompanhando. Uma mensagem que outra, né, que o pessoal manda, a gente consegue acompanhar, porque a gente lida tem que olhar o campo, planilha, comercial, tudo ao mesmo tempo. Então a gente deixa os recados mais para o pessoal do plantão, né? O plantão que recebe tudo. Aí ele recebe telefone, WhatsApp, Facebook, então ele recebe tudo por ali. E às vezes é tanto recado, o ouvinte ele quer ter o seu nome, né, divulgado. As pessoas querem se ver, né? Querem, o fulano de tal... Ou querem se ouvir, na verdade, querem ser ouvidas. Né? E aí tu pode acabar nessa correria, enxurrada de recados, esbalando numa pegadinha,
né, que já aconteceu numa transmissão vivo, e mais ao vivo ainda. Aí tem que ter aquele Aí jogo tu de tem corpo. que dar aquele jogo, o que tu vai fazer, né? Aconteceu, foi pro ar. Daí tu tem que saber lidar com aquilo para não ficar ruim, né? Mas eu tenho certeza que, por exemplo, te passou pela cabeça em algum momento que poderia ser o atual técnico do São Paulo que estivesse fazendo contato com vocês ali, mandando uma mensagem ou não? Acontece. Acontece também, Acontece, então, e aí tu tem que saber lidar com aquilo. Não é a primeira e não vai ser a última, porque o torcedor é muito criativo. Ele pega uma, todo mundo conhece uma, aí depois ele inventa outra e vai. Uma hora vai cair. Verdade. Eu lembro essa história do torcedor aparecer e tudo mais, essa interatividade e tudo mais. A televisão, ela mostrava muito nos anos 90 e acredito que eu sou com certeza o mais velho de todos aqui, mas vocês eram pequenos e devem lembrar, o Maracanã tinha geral lá do Maracanã. Sim. E era um barato ver aquele pessoal, né, fantasiado. O torcedor do Flamengo é fantasiado de urubu, o torcedor do Fluminense é de pó de arroz, ou umas figuraças que o Regis Rezin aproveitava, o repórter, né, da Globo, aproveitava muito para mostrar. Né, e isso se popularizou. Claro que com a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo e enfim tudo mais, isso se perdeu um pouco. O próprio Beira-Rio também tinha a Coreia, né? Então tinha várias pessoas assim relacionadas assim, né? E que muitas vezes poderiam fazer alguma coisa engraçada e tal. Se perdeu um pouco disso. Né? Mas eu acho que quando o torcedor ele manda uma mensagem ou quando ele dá uma entrevista na televisão ali, um fala povo rápido no intervalo, né? Você acha que a seleção tal vai vencer, não vai? Ele quer muito, além de ser ouvido, ele quer aparecer, né? Ele quer se mostrar, ele quer estar presente. E eu acho que isso o jornalismo esportivo, a mídia esportiva hoje, ela permite e muito, né? para que isso ocorra, para que isso aconteça. Acho que um exemplo também dessas coisas, né, inusitadas que acontecem, o Galvão Bueno esses dias teve que sair num amistoso da seleção, né? Não me lembro contra quem era. Era Brasil e República Tcheca. Foi o último amistoso e o nome de um jogador ali, e aí votaram no jogador só porque ele tinha um nome um pouco estranho ali, votaram nele para o Galvão ter que falar o nome dele, mas se saiu bem, então... O Galvão saiu muito bem, né? Ele entendeu a brincadeira, né? Entrou na brincadeira. Para os tchecos não, mas para nós uma cacofonia, né? Sim. Até um palavrão, de certa forma, né? O goleiro, né? da equipe da República Tcheca. E aí o Galvão Bueno, imediatamente, vocês acharam que eu ia falar errado o nome e tal, né? Isso são coisas da modernidade, Alex. É como a gente fala, a interatividade, ela vem para algo bom, mas em algumas situações ela também vem para algo ruim. Porque, por exemplo, naquele momento, salvo, claro, foi um momento engraçado, a gente entendeu, mas não deixou de ser uma cultura inútil ali para a gente também, né? Daqui a pouco ele poderia ter falado sobre outras coisas, enfim, e foi levado para um lado, né? Tanto que tu acabou de citar aqui, né, Alex? O público nem ficou atento a escolher o melhor jogador. E sim a um atleta que estava lá, um goleiro no caso, e que geraria, né, talvez uma situação de constrangimento na transmissão. Então vejamos, né, a situação. Tal qual como aconteceu com o Thiago também, né, Thiago? O torcedor lá quis dar a opinião dele, nem estava preocupado talvez com dar a opinião, mas queria que o nome dele aparecesse no rádio, né? E a questão da repercussão, né? Por exemplo, se o narrador cai numa brincadeira dessas, ele não vai ser visto só pelo público da TV, né? Vai estar na internet no outro dia, né? Essa indústria de memes que tem hoje. Então essa também é uma diferença, né, do jornalismo de hoje de 10 anos atrás. A repercussão é muito maior, né? Tanto para o bem, quanto que é uma ferramenta de muita circulação de conteúdo, né, quanto para o mal, nesse tipo de situação, né? Alguma frase polêmica que algum narrador possa falar. Essa interatividade a gente vê nas transmissões, vê também em programas de esporte. Vocês acham que isso, acho que até um torcedor aí na nossa enquete comentou, que isso pode às vezes acarretar ali, mas é porque eles não tem tanto conteúdo, aí colocam ali para preencher linguiça. Acham que isso pode acarretar às vezes nesse pensamento? Gabriel, pode começar. Eu acho que como o Thiago falou anteriormente, né, é muito importante o equilíbrio, né, porque é uma situação de mercado, né, que as redes sociais estão aí, né, a ascensão da internet é uma realidade, né, e os veículos que não explorarem a participação dos ouvintes, eles vão ser deixados para trás, né? Então é uma questão de concorrência, porque mudou
o comportamento, né, do ouvinte, do telespectador, ele não é mais simplesmente um receptor de conteúdo, né? Ele quer participar, ele quer interagir com os demais usuários da rede, né? Mas acho que principalmente no rádio, né? Na TV acho que até não tanto, porque a participação muitas vezes é uma mensagem do telespectador na tela, né? Uma participação em vídeo, então não se torna tão monótono, né? Mas no rádio acho que é muito importante, ainda mais importante esse equilíbrio, porque às vezes um ouvinte está passando pelo rádio e aquele programa está há muito tempo já chamando a participação dos ouvintes, né? Então se torna um pouco cansativo. Então acho que principalmente no rádio é importante ter esse cuidado, né? Não extrapolar tanto tempo de chamar a participação, né? Vou mandar abraços. Eu escuto bastante rádio, né? E já me deparei com diversas situações dessas, né, em programas, e acaba se tornando cansativo acaba perdendo o ouvinte. Né? É porque tu está acompanhando, por exemplo, o rádio, tu quer conteúdo, né? E tu quer um conteúdo objetivo e às vezes curto, porque tu tá ou no carro ou indo de um lugar para o outro, tu tá ali, liga só para ver o que está acontecendo, e às vezes tu sai de um percurso, vai até o ponto final, tu não tem conteúdo, só tem participação e recados, e às vezes é aquilo, é recado de torcedor dando uma corneta, né? É recado de torcedor xingando, e o torcedor é passional, né? Então o torcedor vai naquela opinião e não muda, e aquela opinião que é forte para ele pode atingir o outro. E aí se tu lê uma opinião contrária, tem que ler uma a favor. Então é aquilo, tu pode fazer um programa só de mensagens, né? Só com debate dos ouvintes através das redes sociais, mas não pode perder esse time de que, olha, então vamos destinar uma parte, ou como a gente faz lá na Imembuí, a gente cápsulas, né, de recados, assim, momentos específicos, mas não fica também... A gente recebe às vezes recados de ouvintes que se tu vai ler na íntegra, nossa, fica 1 minuto e meio lendo o recado. Então às vezes tu resume o recado dele, né, e também dá o tradicional abraço, né, para o ouvinte que está no ar. Não, chega a ser um recado, é uma declaração, né, Thiago? É uma declaração, né? Algo que na TV, como o Gabriel já colocava, é bem menor, né, realmente, Sim. né? Até porque não tem como expandir tanto. Não tem como, né? A imagem, ela não vai casar exatamente com aquilo que está sendo dito em termos de recado. Então, daqui a pouco a bola está indo para a área, pegando especificamente o futebol, né? A bola está indo para a área, tem um lance perigo de gol, esse comentário vai ter que ser interrompido, né? E acontece muito, né? Às vezes o comentarista ali está comentando e o narrador tem que interromper. Correto, e as pessoas estão ali para isso, né? Estão justamente ali para isso. Mas talvez aí é que resida essa questão agora das transmissões pelo Facebook, né? Que é a transmissão pelo Facebook. Justamente. O cara pode pegar e digitar... Eu vou só te interromper um pouquinho, porque Sim. a gente vai chamar uma enquete. Perfeito. E aí vamos debater esse assunto. Tranquilo. Pode vir a enquete aí, as transmissões pelo Facebook. O que tu acha agora dessa mudança, né, de algumas emissoras transmitirem os jogos de futebol via Facebook, via rede social? Eu acredito ser uma ideia interessante, porque nem todo mundo consegue comprar pacote de canal ou tem muito tempo para estar acompanhando o futebol naquele exato momento que está passando. Então é bom para a gente se programar, ver quando vai passar, e quem não tem acesso aos canais fechados, por exemplo, tem a oportunidade de assistir também pela rede social, que é bastante utilizado por todo mundo, basicamente. É bom porque, independente de onde tu estiver, tá sentado, tá olhando o jogo da Liga dos Campeões, olhando aqui sentado, não tem que estar em casa sentado exclusivo. Aonde eu estiver eu tenho acesso. É modernidade, é progresso e avanço. Nem todo mundo tem, né? Tipo, tu não, às vezes, quer olhar o teu jogo, às vezes tem que pagar para olhar, vai num bar para olhar, né? Ou não passa no teu pacote, que tu tem uma TV a cabo, por exemplo, não passa, né? Ou tu não tá sem internet no momento, não tem como ver, né? Podia estar aqui, se estivesse tendo um jogo, podia estar vendo já. Com certeza. Então, para melhorar a questão do torcedor. Com certeza. Tu acha que é uma mudança aí que vem para facilitar quem gosta de acompanhar o futebol? Para quem gosta de futebol, eu acho que é bem interessante. Facilita mesmo de onde é que tu estiver, tu vai poder estar em contato. Claro, pode acessar o celular para catar notícia e tudo mais, mas geralmente assistir jogo em celular, notebook, às vezes é um pouco mais complicado e já dá uma facilitada. Sim, isso aí é uma boa, né? A gente às vezes fica sem assistir os nossos jogos aqui porque não tem uma repetidora que transmite os jogos aqui, né? Eu acho que o Facebook seria muito bom que viesse. É uma mudança que veio para ficar. Exatamente. Realmente, né? Acho que dá um acesso, né, muito maior para as pessoas, né? Porque hoje Facebook muita gente tem, né? E a TV, os pacotes de TV
pagas, já não é tanto, né? Já é um pouco mais difícil. Então, eu acho que vem para somar. Mas tem também algumas questões aí, como exclusividade, que eu acho que, às vezes, né, a gente enfrenta problema. Teve um caso recente, que até a gente estava falando agora aqui, que foi o jogo do Grêmio esses dias, né? Que nas quintas-feiras tem exclusividade, né, do Facebook para Libertadores. Era um dia que estava chovendo, era um dia que o sinal da internet estava complicado, horrível o sinal da internet, então a exclusividade eu acho que é um ponto a ser debatido ali, né? Não sei se... Porque as pessoas que pagam os pacotes, aí fica complicado, né? Tu paga o pacote para ter a exclusividade ali, aí o Facebook... que tem aquela exclusividade, vai que o sinal tá ruim, então é um pouco complicado esse ponto, né? Alex, Gabriel e Thiago, a gente não tem dúvida nenhuma de que a transmissão pelo Facebook, ela acaba sendo popularizada. E veio para ficar. E ela veio para ficar. Isso a gente não vai discordar jamais, né? Eu tenho certeza absoluta disso também, embora eu tenha algumas restrições às redes sociais, mas isso é uma coisa pessoal minha, né? Agora, o que a gente precisa se questionar e se colocar e refletir o Brasil tem capacidade para oferecer isso, porque aquela quinta-feira, né, que coincidentemente, justamente na hora do jogo, já estava marcado há muito tempo, deu um temporal, é verdade, mas a internet foi tão lenta, por exemplo, aqui em Santa Maria. Eu falei com alguns amigos meus, por exemplo, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, né, em Passo Fundo, na cidade onde eu nasci e tudo mais, e os problemas também se verificaram. Por que especificamente no Rio Grande do Sul? É um questionamento que a gente tem que se fazer. Em outros jogos, por exemplo, como tem jogo da Champions League, eu já vi o meu filho assistindo jogos da Champions League pelo Facebook sem travar, sem nada, sem nenhum problema. Por que aquele dia resolveu travar? Será que foi pela quantidade de acessos? Ou será que foi por uma questão, daqui a pouco, mercadológica das operadoras ou da operadora que queria, olha, se você tiver mais internet, se você comprar um pacote maior, vai ficar mais fácil para você? Né? Foi algo meio misterioso aquele dia. Aquele dia, eu, por exemplo, não consegui ver o jogo, né? Não consegui acompanhar nem 5 minutos seguidos da partida. E o problema é exatamente essa questão da exclusividade. Eu acho que por estar começando, não precisava ter a exclusividade, porque se o torcedor ou o profissional da imprensa, porque eu também tinha interesse em acompanhar a partida, imagina, primeira transmissão de um time gaúcho via Facebook, vamos conferir para ver como é que é. E também para comentar no programa seguinte que eu apresento a rádio. Bom, eu não pude comentar o jogo, né, como eu queria, porque eu não consegui ver o jogo. Então, por que exclusivo de um veículo? Então, já que estamos começando, vamos transmitir num canal fechado e paralelo ao Facebook também. Vamos ver como é que vai ser esse primeiro ano de experiência. Agora é óbvio, a transmissão no Facebook veio para ficar. Lá na rádio, por exemplo, a gente já está estudando transmissões, não do futebol, porque o futebol a gente transmite via antena, que a gente se chama, mas outros esportes, transmitir pela página do Facebook da rádio, para ser mais um canal alternativo. Então, a gente também estuda isso, mas é algo que está começando. Tem a questão também do torcedor. O torcedor, muitas vezes, não tem poder aquisitivo para ter uma internet boa. Correto. Trabalha com pacotes, atingiu ali o limite do pacote, acabou. Ou paga mais para ter mais. Né? Então, e se tu não tem no Facebook, o tradicional bar, todo mundo vai no bar ver o jogo. Que está disponível em todos os bairros, tem um local que transmite, todo mundo conhece. Correto. Então, essa é outra questão. Mas naquele dia, por questões técnicas, eu acho que não houve bar, não houve a casa de amigo ou de familiar que suprisse essa necessidade. E daí ficou o rádio, né? Exato, aí veio o rádio, exatamente. Eu, por exemplo, aquele dia eu acompanhei boa parte do jogo pelo rádio, né? Até disse pro meu filho, estamos voltando às origens. Era assim que o pai, quando pequeno, acompanhava os jogos pela Libertadores. Chegou a acompanhar alguma transmissão já pelo Facebook, Gabriel? Sim, acompanhei esse jogo do Grêmio, né? Como eu disse, é uma alternativa válida, né? Mas realmente a exclusividade, no meu caso, né, que assinamos um pacote de TV por assinatura, aí tu não pode usufruir, né, do jogo, então isso é complicado. Também a imagem também não tem comparação, né, com uma de TV por assinatura, né? E realmente o jogo travou bastante, foi complicado de assistir. E uma questão também que não tenho dados, né, não tenho mas uma visão minha, que eu acho que a audiência ela se restringe também.
porque não tem como comparar o conforto de tu sentar no sofá para assistir um jogo numa televisão, né, e tu assistir no Facebook, por um celular, por um computador. Então acho que só quem vai fazer isso de uma forma geral é o torcedor daquele time que está com o jogo exclusivo no Facebook, né? O demais público do futebol já vai pensar 2 vezes, né? Acho que não vou assistir esse jogo, meu time não está jogando. Então acho que acaba restringindo também um pouco a audiência. Porque às vezes tu tá na TV ali, né, zapeando ali, passando, tem jogo do Flamengo e Corinthians, tu para dar uma acompanhada. E se o jogo tá emocionante, tu vai seguir. Perfeito. Às vezes tu tá ali na tela, né, no celular, daqui a pouco a bateria já tá acabando, tu já tem que correr para pegar o cabo, conectar. Às vezes tu recebe um WhatsApp, já tem que responder, então isso também acaba dificultando de acompanhar ali na tela. Essa questão da modernidade de acompanhar ali no Facebook, né? Aí você fica preocupado, né? Eu, por exemplo, o José Quintana Júnior, que é o diretor da TV aqui, me manda um recado no WhatsApp lá, eu tenho que controlar a bateria, não posso ficar muito tempo lá, né? Então isso é um fator também, porque o celular, ele até pode trazer um pouco de comodidade e tudo mais, mas eu acho que ele tem muito disso, assim, sabe? Ele, para um jogo de futebol, eu acho que ele acaba restringindo muito, sabe? A gente, de fato, não tem aquele conforto, embora com a Smart TV você possa jogar a imagem ali para a televisão e tudo mais, né? Mas não é a mesma coisa. Até porque o celular, você está vendo o jogo na TV e comentando na sua rede. Também. O celular é a segunda tela. Tem disso. Então você está olhando a TV e comentando ali no celular. Quer estar ali falando no grupo e aí não tem como porque está assistindo no celular. Né? Verdade. Mas eu acho que aqui também cabe uma frase do professor Gilson Piber, né, que sempre diz, tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Basta cada um encontrar e saber a sua melhor maneira. Sempre teve local e sempre vai ter local para o rádio. A televisão encontrou o local dela, agora se sente-se um pouco ameaçada por conta dessa tecnologia. O celular também está encontrando o espaço dele aos poucos, a própria internet, né, a partir da internet. Então eu acho que há espaço para tudo. Basta situação de momento e cada um se adaptar àquilo que surgir. Muito bem, ainda teríamos mais debate para ser feito, mas chegamos ao fim do programa. Esse foi o Mídia em Cheque de hoje. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.